Boa noite a todos. Nós cumprimentamos e saudamos a mesa, todos os presentes e a banca. Eu sou a Aline de Araújo Paiva, juntamente com a minha dupla, Daniel Barbosa Lima, iremos apresentar o trabalho de conclusão de curso intitulado Possível Relação entre Uso de Inibidores de Bombas de Prótons e Neoplasias, sobre a orientação do mestre José Lopes Pereira Júnior. Bom, o uso de inibidores de bombas de prótons tem se tornado cada vez mais comum, tendo assim um crescimento significativo para a indústria farmacêutica, sendo considerado uma das classes de medicamentos mais prescritas no mundo. O uso prolongado desses inibidores de bombas de prótons tem sido amplamente utilizado em diversas doenças gastrointestinais, como, por exemplo, doença do refluxo gastroesofágico, gastrites, dispepsias não ulcerosas, úlceras gástricas, entre outras. Existem 6 representantes dessa classe, que são similares entre si, embora haja diferenças farmacocinéticas, que são elas: omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rambeprazol e deslanzoprazol. Vale ressaltar que a sua ascensão na indústria é devido ao seu alto nível de eficácia associado com sua baixa toxicidade. Logo, são prescritos de forma contínua como terapia a longo prazo. Sobre o seu mecanismo de ação. Como mostra aqui na figura, o inibidor de bomba de próton é ingerido em uma formulação de revestimento entérico, esse aqui, que vai se dissolver e vai permitir a absorção no intestino. Ao ser absorvido, o inibidor de bomba de próton penetra na célula parietal gástrica ativa e é protronado nos canalículos, se acumulando. O fármaco protronado é, então, transformado no metabólito ativo, que é esse aqui, o rosinha, que vai se ligar ao H+, K+, ATPase, inibindo a secreção ácida. Portanto, o mecanismo de ação é exatamente a inibição da enzima H+, K+, ATPase, levando ao bloqueio da secreção ácida do estômago, impedindo essa troca de H+, e K+. A meia-vida do medicamento, mesmo após a eliminação plasmática dos medicamentos, eles vão continuar inibindo a secreção de ácido, pois a meia-vida é inferior a 90 minutos. Essas drogas têm a característica de serem administradas em dose única diária e de afetarem a secreção ácida durante 2 a 3 dias, podendo levar até 5 dias a recuperação completa das secreções, se o tratamento adequado for interrompido. É uma classe de medicamentos com poucos efeitos colaterais a curto prazo. Esses efeitos são moderados e passageiros, como cefaleia, exantema, diarreia, náusea, distúrbios gastrointestinais, tonteira, constipação, sonolência, flatulência, impotência, ginecomastia e dores musculares. Quanto aos efeitos de longo prazo, eles vão estar ligados a uma intensa supressão ácida que vai favorecer ao aumento na secreção de gastrina, assim tendo uma hipergastrinemia. O que vai nos levar, a uma possível relação dos IBPs com o desenvolvimento de neoplasias, já que, além de mascarar os sintomas de câncer gástrico, essa hipergastrinemia resulta em um aumento das células de SL, que são células enterocromafinas, que pode desenvolver o tumor gástrico relacionado com a dose. Ademais, foi encontrado uma associação
com o desenvolvimento de hiperplasia de células parietais e de pólipos das glândulas gástricas. Bom, tendo em vista o que já foi exposto acima, viu-se a necessidade e a importância de realizar o presente trabalho. Com isso, o objetivo do nosso trabalho é geral, compreender a possível relação entre o uso de inibidores de bombas de prótons e alterações gástricas, e específicos, mencionar quais alterações histológicas decorrem do uso prolongado de inibidores de bombas de prótons e elucidar se o uso de inibidores de bombas de prótons podem desencadear neoplasias. Para que os objetivos fossem alcançados, seguimos o seguinte protocolo de metodologia. O nosso estudo é uma revisão sistemática, utilizando base de dados PubMed, Medline e Cielo, utilizando os tipos de estudos observacionais, prospectivos e retrospectivos, que foram escritos em inglês e português. Utilizamos descritores com a combinação principal de uso de IBPs mais neoplasias, com a inserção de referências a partir do ano 2000 até 2020. Com a aplicação da metodologia, tem-se aqui os seguintes resultados. Utilizamos 3 bases de dados, Medline, PubMed e Cielo. A princípio, as bases de dados deram essas quantidades de artigos para nós, quando botamos os descritores, cerca de 967 artigos. Porém, nem todos entraram. Afinal de contas, nem todos diziam a respeito do nosso tema e dos nossos objetivos. Por isso, tivemos que eliminar até chegar na quantidade que interessa para nós, que no caso foram 5 artigos. Aqui está a tabela dos achados pelos critérios de inclusão. Os artigos encontraram que a hipergastrinemia pode ser observada em pacientes que apresentam gastrite atrófica ou devido a gastrinoma com um aumento de secreção de ácido gástrico. Porém, de acordo com Huang, o uso solitário do omeprazol não apresentou malignidade. Apesar de poder desencadear hipergastrinemia, o uso prolongado dos IBPs por si só não desenvolveu câncer. Mas, quando associado ao elevado consumo de nitrosamina em animais, pode acelerar de forma significativa a carcinogênese gástrica. Outro artigo relacionou o uso de inibidor de bomba de prótons com o câncer gástrico após a erradicação do H. pylori no organismo, o que ocorre uma interrupção da cascata, inflamação, atrofia, metaplasia, câncer. De acordo com o TAM, o desaparecimento da bactéria ocorreu uma interrupção da inflamação e, assim, as células parietais restauraram suas funções,
regulando a secreção ácida e desencadeando a elevação da acidez na mucosa gástrica. Porém, pacientes curados para H. pylori, sem atrofia completa e com retorno de ácido gástrico, tem-se um ambiente intergástrico inóspito para essas bactérias carcinógenas. Logo, o uso contínuo de IBPs após a cura desses pacientes pode elevar de forma indireta o risco de câncer, quando associados ao alto fator de risco, que nesse caso é a idade avançada, já que o IBP propicia uma microbioma tolerante ao carcinógeno. Além disso, Lundell encontrou, durante um estudo de 7 anos, com pacientes, que a utilização do omeprazol após a erradicação do H. pylori induziu uma deteriorização dos scores de inflamação da mucosa, com um aumento numérico da atrofia glandular. Um estudo de 5 anos realizado por Hind demonstrou que o tratamento com IBPs não foi prejudicial para a mucosa gástrica e que a hiperplasia de células SL vista nos pacientes que estavam fazendo a terapêutica com IBPs é leve, observando ainda que não houve avanços para neoplasias ou displasias. Por fim, o uso contínuo de IBPs por 2 anos não encontrou relação com o aumento de risco para câncer gastrointestinal. E, apesar do uso desses fármacos durante 10 anos mostrarem elevação do risco para câncer, de acordo com Lee, nenhuma relação consistente foi encontrada, mesmo existindo alterações histológicas como a associação do aumento do pH gástrico em resultado do uso prolongado, e com a hiperprodução da gastrina que desencadeia efeitos nas células SL. Em relação às considerações finais, o uso contínuo e a terapia a longo prazo dos inibidores de bomba de próton desencadeou uma hipergastrinemia em uma grande maioria dos pacientes e um aumento na incidência de hiperplasia nas células SL. Em relação à sua associação com o H. pylori, pacientes positivados que fizeram o tratamento com IBPs por um longo período apresentaram um aumento no risco de atrofia do corpo comparado com os pacientes que negativaram para H. pylori. Portanto, não houve comprovação da associação dos IBPs com o desenvolvimento de neoplasias. Aqui constam as nossas referências. Obrigado e estamos dispostos a sanar qualquer dúvida da banca.